Em 1324, o imperador do Império Mali da África partiu em uma peregrinação a Meca. Mas onde quer que sua comitiva passasse, coisas estranhas aconteciam. Os preços das mercadorias começaram a subir de maneira sem precedentes em cada cidade por onde ele passava, como Cairo, no Egito, Medina e Meca. O preço do pão duplicou ou triplicou. As cidades entraram em caos e esse choque econômico continuou a abalar toda a região do Oriente Médio por mais de 10 anos. Nenhum tiro foi disparado, não houve guerra, mas foi o dinheiro que abalou as economias desses países. O nome desse imperador era Mansa Musa. Ele é considerado uma das pessoas mais ricas da história. Atravessou o deserto com 60.000 acompanhantes e centenas de camelos carregados de ouro, distribuindo ouro aos pobres em cada cidade por onde passava. Foi essa generosidade que foi o problema. Naquela época, o Império Mali controlava mais de 50% do suprimento de ouro do mundo antigo. Quando o imperador liberou esse ouro no mercado de uma só vez, o valor do ouro caiu repentinamente de 20% a 25%. E quando o ouro se torna comum, os preços dos bens básicos que podem ser comprados com ouro aumentam, e isso é inflação. Quando Mansa Musa percebeu essa realidade no caminho de volta, tentou recuperar o ouro que havia liberado no mercado pagando altos juros, exatamente como os bancos centrais fazem hoje com a política de aperto monetário. O ponto principal da nossa história hoje é que quem controla o fluxo de dinheiro pode abalar o mundo sem guerra. Majestade, você vai começar a guerra? Perguntou o rei olhando para o mapa. O exército está pronto? O ministro balançou a cabeça negativamente. Há algo que deve ser preparado antes do exército. O rei franziu a testa e perguntou: o que é? O ministro respondeu calmamente: dinheiro. E através móveis com dinheiro. Mas remover o dinheiro da equação remove as estruturas de poder. Hoje vamos abordar essa estrutura, não no campo de batalha, mas no campo da economia. Em 315, Roma começou a construir a Via Ápia. Essa estrada, que se estendia por 90 quilômetros entre Roma e Terracina, era uma maravilha da engenharia, sendo traçada quase em linha reta, ignorando montanhas e pântanos. Não era apenas uma estrada simples. Era como uma rodovia na antiguidade, com pelo menos 5 metros de largura e pavimentada com cascalho e pedras, com um sistema de drenagem. Em Roma, criou uma rede de estradas principais com cerca de 80.000 quilômetros. E essas estradas se tornaram as artérias do império para conectar assuntos militares, administrativos e comerciais. A rede total de estradas chegou a cerca de 400.000 quilômetros. Através dessa infraestrutura semelhante a artérias, Roma trouxe grãos, metais e escravos das províncias para a capital e usou esses recursos para alimentar o exército e travar novas guerras. O sistema tributário funcionava ao lado disso. Impostos diretos foram impostos aos habitantes das províncias ocupadas e impostos indiretos aos comerciantes que cruzavam portos e fronteiras. Os pilares do sistema financeiro do Império eram baseados nesses dois fundamentos. Estima-se que a população de Roma em seu auge era de cerca de 50 milhões de pessoas, de acordo com alguns pesquisadores. E foi esse sistema econômico que alimentou esse grande número de pessoas por vários séculos. Mas quando esse sistema robusto começou a tremer? Em 704, um grande incêndio odiou em Roma. O imperador Nero tomou uma decisão terrível ao reduzir a quantidade de prata nas moedas. A proporção de prata caiu de 98% para 93%, e o povo romano não percebeu que as moedas pareciam as mesmas. No entanto, o Estado se beneficiou silenciosamente da diferença, e isso foi um imposto invisível. Essas manipulações monetárias atingiram um estado incontrolável no século III.
O imperador Caracalla foi forçado a reduzir a proporção de prata nas moedas para 51% para atender aos grandes aumentos nos salários dos soldados. No final do século III, a proporção de prata caiu para menos de 5%, e as moedas eram, na verdade, de cobre, com uma fina camada de prata. Quando as moedas perderam a confiança, os comerciantes se recusaram a aceitá-las, os preços subiram e a economia voltou ao sistema de troca. No entanto, devemos notar que explicar a crise de Roma apenas com manipulações monetárias é uma explicação simplista. Os historiadores de hoje veem que a pressão financeira, a deterioração da moeda, o fardo das despesas militares, a instabilidade política, as epidemias e as invasões externas se combinaram para derrubar o império, e a perda de confiança na moeda foi uma parte importante desse colapso. Não houve uma única razão para a destruição do império, mas foram as muitas rachaduras que cresceram ao mesmo tempo que o tornaram insustentável. Em 1545, o nativo Diego Hualpa descobriu veios de prata sem precedentes nas montanhas dos Andes, a 4.800 metros acima do nível do mar. Essa era a Mina de Potosí, Montanha da Riqueza em espanhol. E o impacto dessa mina na economia global foi enorme. Após sua descoberta em 1545, Potosí se tornou a principal fonte de prata da Espanha colonial e às vezes representava cerca de metade da produção mundial de prata, com uma produção acumulada estimada em cerca de 2 bilhões de onças. Mas o surpreendente é que quanto mais prata havia, mais frágil a Espanha se tornava. Havia duas razões para isso. Primeiro, a revolução dos preços. No século XVI, a Espanha e a Europa Ocidental experimentaram uma longa revolução dos preços devido ao influxo de prata das Américas, guerras e mudanças na estrutura tributária. Quando a prata se torna comum, é natural que seu poder de compra diminua. Os preços na Espanha Em segundo lugar, a administração financeira improdutiva da monarquia. Apesar do enorme influxo de prata para a Espanha, esse dinheiro não foi usado para construir uma base industrial. Foi desperdiçado na manutenção da frota invencível, nas intermináveis guerras religiosas e no luxo da monarquia. E mesmo antes da chegada da prata, o dinheiro foi emprestado a altas taxas de juros dos banqueiros de Gênova e Holanda, garantido pelas futuras importações de prata. No final, a prata que cruzava o Atlântico em navios galeões vazava diretamente para a Itália e Holanda, como juros e pagamento de dívidas assim que chegava ao porto de Sevilha. E a prata extraída de Potosí não se limitava a cruzar o Atlântico. Foi enviada de Acapulco, no México, através do Pacífico para Manila, nas Filipinas. Esse era o caminho do comércio do galeão de Manila. Então, qual era o destino final dessa prata? Era a China. Naquela época, a dinastia Ming na China, que estava se transformando em um sistema monetário baseado em prata, absorvia prata de todo o mundo. E os comerciantes europeus usavam essa prata para comprar seda, chá e porcelana da China. A mina de Potosí era o coração que operava a primeira rede econômica global. E essa infraestrutura eram as sementes que mais tarde contribuiriam para as guerras do ópio. No final, as falências repetidas e a revolução dos preços exacerbaram as fraquezas estruturais, fazendo com que a Espanha declarasse falência nacional várias vezes durante os 16 e 18, tornando-se a personificação de uma trágica ironia. Possuir recursos não te torna forte, mas como você gerencia esses recursos é o que determina o destino do império. No século XVI, a Holanda era um pequeno país com uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. Então, como esse país se tornou o império marítimo mais poderoso do mundo?
Em 1602, a Companhia Holandesa das Índias Orientais foi fundada sob a liderança do parlamento holandês. A Você é amplamente considerada a primeira empresa de capital aberto no sentido moderno. Era uma empresa quase governamental que combinava comércio em larga escala e poder militar com capital de investidores privados. A Carta de Fundação garantia que todos, desde nobres até plebeus, pudessem possuir ações. E em 1611, a Bolsa de Amsterdã foi inaugurada, considerada a bolsa moderna mais antiga do mundo. A genialidade dessa estrutura estava na distribuição de riscos. Os navios comerciais que se dirigiam para a Ásia enfrentavam riscos severos de naufrágio, piratas e doenças. Se um único investidor arcasse com o custo da frota e o navio afundasse, seria uma falência. Mas a Você dividiu os riscos entre milhares de acionistas, permitindo que ela levantasse enormes capitais que não eram possíveis no passado. A Você não era apenas uma empresa, mas um Estado por si só, com direitos de firmar tratados, direito de construir fortalezas, direito de mobilizar exércitos e até direito de cunhar moedas. A Grã-Bretanha foi um passo além. A fundação do Banco da Inglaterra em 1694 foi o ponto de virada. A inovação da Grã-Bretanha foi transformar a dívida do Estado, de uma dívida pessoal do rei, em uma dívida pública garantida pelo parlamento. O governo emitiu títulos para financiar guerras garantidos pelas receitas fiscais futuras e só tinha que pagar os juros anuais sobre as dívidas perpétuas que não tinham data de vencimento para pagamento. Desde que os custos dos juros fossem geridos dentro da taxa de crescimento econômico, teoricamente poderia haver financiamento de guerra infinito. O valor desse sistema foi demonstrado nas guerras napoleônicas. Enquanto Napoleão perdia o apoio dos povos europeus devido aos pesados impostos e recrutamento forçado, a Grã-Bretanha mantinha suas alianças com países aliados como Áustria e Prússia, distribuindo enormes subsídios de guerra graças à confiança financeira. No final da guerra, em 1819, a dívida nacional da Grã-Bretanha havia atingido um nível impressionante de 260% do PIB, mas o sistema nacional não entrou em colapso. Se Napoleão era um gênio militar, a Grã-Bretanha era um gênio financeiro. Não foram as armas que decidiram a batalha no campo de Waterloo, mas os títulos financeiros emitidos por Londres foram a arma decisiva. O poder financeiro britânico atingiu seus limites diante do grande império tradicional na Ásia, a China. No final do século XVIII, a cultura de beber chá se espalhou amplamente na Grã-Bretanha, levando a Companhia das Índias Orientais Britânica a importar grandes quantidades de chá chinês, seda e porcelana. Em algum momento, o chá e a seda representavam cerca de 80% do total das importações britânicas. O problema era que a China não estava interessada em nenhum dos produtos britânicos. A China dependia de um sistema econômico agrícola autossuficiente, e os consumidores chineses não mostravam interesse pelos produtos de lã ou máquinas britânicas. Devido a esse comércio desigual, a prata britânica fluía para a China como um buraco negro atrai matéria. Esse era o mesmo fluxo de prata da mina de Potosí para a China, através de Manila. A Companhia das Índias Orientais Britânica encontrou a solução no ópio cultivado na região de Bengala, na Índia. Começou a vender ópio para contrabandistas chineses e usou as receitas para recuperar a prata. Depois usou a prata para comprar chá, criando uma estrutura comercial triangular. Em 1839, as vendas de ópio cobriam efetivamente o custo do comércio de chá britânico com a China. O fluxo de prata que havia fluído para a China por séculos foi revertido. Quando o governo Qing na China confiscou e destruiu o ópio em 1839, a
A Grã-Bretanha respondeu enviando uma frota militar, chamando isso de violação do comércio livre. Embora o debate sobre a moralidade fosse acalorado na Grã-Bretanha, o objetivo econômico nacional de equilibrar o déficit comercial superou a moralidade. No entanto, devemos notar que o colapso do Império Chinês não pode ser explicado apenas pelas distorções econômicas. As distorções econômicas, o fluxo de prata, o vício em ópio, a fraca administração governamental e militar chinesa, se combinaram com a derrota na guerra para aumentar a intensidade do choque. No final da Segunda Guerra do Ópio, a China foi forçada a ceder Hong Kong e aceitar a abertura forçada dos mercados. O gatilho real foram os canhões, mas o que fez esses canhões dispararem foram as distorções na estrutura do comércio devido ao chá, ópio e prata. Enquanto a hegemonia do Império Britânico no século XIX foi construída sobre finanças e carvão, o petróleo assumiu essa posição no século XX. Em 1912, Winston Churchill, primeiro Lord do Almirantado Britânico, impulsionou o projeto de mudar o combustível da Marinha Real de carvão para petróleo. Os motores a petróleo ofereciam maior velocidade e menos emissões, o que tinha uma clara vantagem militar. Mas havia uma desvantagem fatal, que era que não havia uma gota de petróleo extraída das terras britânicas. A decisão de Churchill elevou significativamente o valor estratégico do petróleo no Oriente Médio, e o conceito de segurança energética mudou para sempre. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas alemães visaram os campos de petróleo em Baku, no Cáucaso, com a Batalha de Stalingrado, enquanto o Japão atacou Pearl Harbor para obter os campos de petróleo no Sudeste Asiático após o embargo de petróleo dos ZISA. Tudo isso era uma economia de guerra para controlar o petróleo. Após a guerra, o sistema de Bretton Woods foi estabelecido em 1944, que fixou o dólar ao ouro e deu aos Estados Unidos o status de moeda de reserva global. Mas quando as reservas de ouro se esgotaram, devido à Guerra do Vietnã e aos enormes gastos sociais, o presidente Nixon anunciou em 1971 a suspensão da conversão do dólar em ouro. No momento de crise em que o dólar estava à deriva, sem uma fonte de valor, a nova âncora era o petróleo. A cooperação entre os ZISA e a Arábia Saudita foi um ponto de partida simbólico em 1945, quando Roosevelt teve uma reunião histórica com Ibn Saud. Mas o que é conhecido como reciclagem de petrodólares começou seriamente após o choque dos preços do petróleo nos anos 70. Em 1974, os Estados Unidos e a Arábia Saudita firmaram um acordo secreto em que os ZISA se comprometem a proteger a segurança da família real saudita, enquanto a Arábia Saudita investe a renda das exportações de petróleo na compra de títulos do Tesouro do ZISA. É importante notar que há um boato de que existe um tratado formal que obriga todas as transações de petróleo a serem em dólares. Mas isso não é verdade. No entanto, a hegemonia do dólar foi resultado das tradições na liquidação do petróleo, da profundidade do mercado financeiro americano, da gestão dos países produtores de petróleo de seus ativos em dólares e da estrutura de reciclagem nos anos 70. Apesar disso, o impacto dessa estrutura informal foi enorme. Quando o maior país produtor de petróleo decidiu acumular seus ativos em dólares na forma de títulos do Tesouro dos ZISA, os países ao redor do mundo foram forçados a manter dólares para comprar petróleo. A estrutura abrangente de reciclagem dos dólares ganhos com a venda de petróleo de volta para Wall Street e títulos do Tesouro dos ZISA foi concluída. Em 2026, o dólar ainda representa cerca de 57% das reservas globais de moeda estrangeira e ainda mantém sua posição forte como moeda de reserva global. O yuan chinês tenta desafiar com cerca de 3% das liquidações globais, mas o caminho ainda é longo. Mesmo neste momento,
a guerra econômica continua. Nos anos 2025 e 2026, as tensões nas cadeias de suprimentos aumentaram com ajustes na política de exportação de semicondutores do ZEUA para a China e o controle da China sobre a exportação de metais raros e tecnologia relacionada. De forma mútua, mas assim pendentes, Roma controlava o fluxo através das estradas, enquanto a Espanha possuía a prata, mas não controlava os preços. A Holanda lutou pelos mares e ações, e a Grã-Bretanha resistiu graças ao crédito público. A China enfraqueceu quando a prata fluiu para fora, e no século XX, o petróleo se tornou o poder militar por si só. A história não se move apenas com dinheiro, mas remover o dinheiro da equação nos impede de ver que o poder estava no lugar. As armas mostram a guerra, mas o dinheiro explica por que a guerra eclodiu. E esta não é apenas uma história sobre impérios. Mesmo o destino dos grandes impérios era impotente diante do fluxo de dinheiro. A capacidade de ler os fluxos de capital em grande escala garantirá, em última análise, nossas vidas e nosso futuro como indivíduos. Quando olhamos para a história através da lente da economia, entenderemos mais claramente como e por que o mundo gira agora. Se este canal ajudou a desenvolver esse entendimento, por favor, inscreva-se e curta. Voltaremos com tópicos mais profundos e emocionantes na próxima vez.